Então, quando aplicamos o Botox, eu apliquei hoje, eu tenho quantos dias para hacer uma segunda aplicação, caso tenha uma arruga pequena? 15 dias, está bem? Hasta 15 dias. Normalmente hacemos entre 10 dias e 15. Por quê? Você aplicou. Como se passa o efeito da toxina? Em los primeiros dias, em los primeiros, por exemplo, 5 dias, empieza o efeito com 3 dias, está bem? Alguns pacientes falam, eu já estou paralisando em segundo dia. É que a pessoa, algumas vezes se passa, e muito é psicológico também, está bem? Porque colocou o Botox, já não hace mais a movimentação. É assim mesmo, está bem? Tiene então 3 dias de início, os 3 primeiros dias de início, para paralisação. 7 dias está paralisado, pero pode ter asimetrias, não estar perfeitamente simétrico, pode ter um pouco de asimetrias. E estas asimetrias, a finalização da paralisação vai se passar com 15 dias. Então, se habla para o paciente, se na primeira semana tiver alguma arruguita, você não necessita me chamar em telefone, porque só vou fazer a avaliação 15 dias depois. E aí, por que hablo entre 10 e 15? Porque muitas vezes é sábado, domingo, o 15º dia, não é verdade? Ou o paciente tem alguma coisa que não pode ir. Então, sempre com 10 hasta 15 hacemos a segunda aplicação. Não hablamos a palavra retoque, está bem? Porque retoque é quando você faz uma coisa mala, não hice bem e tem que fazer outra vez. Você está pintando esta parede e tem que fazer um retoque, é porque não se quedou bem. Então, nunca hablamos a palavra retoque para pacientes. Hablamos segunda aplicação, solo se é necessário, porque em nosso subconsciente, retoque é uma correção de um problema. E não estamos fazendo correções de problema, estamos em los tratamentos normais. Pero popularmente hablan retoque, está bem? Popularmente hablan retoque. Pero o paciente habla, quando você vai fazer o retoque? E você habla, a segunda aplicação vamos fazer com 15 dias, está bem? Sempre haciendo esta correção. É bueno. Que passa então depois? Hasta el 30 dias, vai se quedar muito estirada a cara. Se queda extremamente estirada, porque o efeito está em pico do efeito da toxina botulínica. Está em mais alto efeito da toxina botulínica. 30 dias. Depois de 30 a 60 dias, hasta los 60, entre 30 e 60, é quando o resultado é melhor. ¿Por quê? Está sem arrugas, o paciente se queda sem arrugas, pero tiene uma certa movimentação. ¿Por quê? Hoje estamos com um problema de fazer Botox de uma forma muito concentrada, assim. Porque nossa única opção de expressão é por la frente, já que as bocas estão cerradas por las mascarillas. Não vão chegar em la formatura de harmonização com arrugas, está bem? Então, vão chegar todos estirados lá. Quanto tempo antes de la formatura você deve fazer a aplicação de Botox? 2 a 3 meses antes. O principal é 2 meses. Por quê? Também os pacientes vão falar isto para vocês. Vão chegar e, doutor, el matrimonio de mi hija. Ah, que bueno. E eu quero hacer Botox. Oh, perfeito. Sempre que vai ter um matrimônio, você já habla assim para o paciente. Oh, el matrimonio de tu hija você está invertindo tanto dinheiro, não vai estar em las fotos com arrugas. Tiene que hacer Botox. Aí a pessoa já vai pensando nisso. Não, tenho que pagar o Botox, tenho. E hace. Está bem? Você coloca esta mensagem na cabeça de los pacientes. Aí, as pessoas, muitos pacientes míos hasta, hablam, doutora, que dia é? Final de semana, a hora. Você nunca pode aplicar antes de um mês, menos que um mês, del evento, de la formatura ou del matrimônio, todo esto. Porque se passar algum problema, você não tem tempo para hacer
corrección. Entonces, antes de un mes, no apliquen, porque los problemas se pasan. Cuando hablamos de armonización, no es que usted puede tener un problema, usted va a tener un problema, pero usted no sabe cuándo, pero que va a pasar, va a pasar. ¿Está bien? Pisamos en la especialidad de armonización, usted tiene que estar listo para solucionar problemas. ¿Ya? Aplicación entonces para los pacientes, 2 meses antes de las fiestas que ellos tienen, y nunca ser un mes antes. Y ahí, usted tiene que hacer una programación al revés. Cuando es matrimonio? Es en septiembre, doctor. Entonces usted tiene que pensar, 2 meses antes, julio. Y así hacer la aplicación, porque muchas veces falta 1 año o 2 años para este matrimonio, para que las aplicaciones se calen siempre 6 o en mínimo 4 meses. Problema de efecto vacuna hoy se llama ejercicios demasiados. Principalmente, ya hablé de esto ahí, con esta ola que estamos teniendo de CrossFit. La persona hace mucha intensidad de movimentación muscular. Tiene mucha, porque hace mucha fuerza. Tiene una corda que usted tiene que subir hasta el teto. Entonces, para esto hace muñecas fuertes, muchas muñecas. Esto es una competencia para el efecto de Botox. Entonces, ¿qué pasa? La persona está haciendo CrossFit. Ahí va hasta la clínica de Joel y habla, Joel, estoy con muchas arrugas, quiero aplicar Botox. Usted aplica. 2 meses después, vuelta en tu clínica. Joel, estoy con un poquito, ¿usted puede aplicar otra vez para mí? ¿Y usted va a hablar? No. ¿Por qué? Por efecto vacuna. El paciente, son pacientes. ¿Qué que ellos van a hacer? Va para otra clínica, va para a Cobija y habla. Doutora, ¿usted puede hacer Botox en mí? Ella no sabe que usted hizo há 2 meses. Y vai falar, sí, puedo. ¿Cuánto tiempo usted aplicó la última vez? Y el paciente ya habla, tiene tiempo, casi 1 año. ¿No hablan así? Casi 1 año, doutor. Y ustedes van a encontrar pacientes así. Y ella va a aplicar. Pasa 2 meses. Ella no va más a hacer aquí. Va a hacer en La Paz. Llega la Andrea, usted puede colocar para mi Botox, y la doutora vai colocar, porque no sabe. Con estas aplicaciones, ¿qué va a pasar? Un efecto vacuna. Y no es que ustedes van a causar efectos vacuna en los pacientes. Están así, de pacientes que ya tienen efecto vacuna. ¿Qué es el efecto vacuna? Es una respuesta del organismo contra la toxina botulínica. Entonces, este efecto vacuna está cada día más frecuente. O por intervalos incorrectos, que son esses intervalos menos de 4 meses, o por concentraciones, doses muy concentradas de toxina botulínica. Entonces, respeitar la bula y respeitar los intervalos. ¿Está bien? Esta responsabilidad, creemos que en futuro, quando estes pacientes de hoje, que estão com 20 anos de idade, 30, chegarem 60 anos e começar a passar por los AVCs, por los problemas todos, vão buscar os odontólogos que hicieron toxina botulínica e nós vamos ter que apresentar as aplicações de dosagens para não termos problemas judiciais. Então, muito importante, apontar tudo o que usted hizo en el paciente. ¿Está bien? Cada uno de ustedes que fueren pacientes aquí, en curso, van a tener que rellenar todo de historia clínica, porque tenemos esta responsabilidad, una responsabilidad normal de pacientes.